Graça e paz, igreja. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Quero convidar você a abrir a palavra em Apocalipse. Não perca esse momento. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Não perca esse momento. Você adorou, rendeu graças, vai continuar adorando. Agora o Senhor vai falar conosco. Mais importante do que a gente falar é a gente ouvir aquilo que Ele tem para conosco. Apocalipse capítulo 1, abra a sua palavra. De glória nessa noite. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus. Revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer o seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reinos, sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva no livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros de ouro, semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz
era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, essas coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao ministério das 7 estrelas que você viu na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Você pode se sentar dando glória a Deus? Não, se você está dando glória a Deus. Cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse já começa logo iniciando, já que hoje é um culto de ensino. Apocalipse já nos aconselha: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que guarda. Eu queria nessa noite trazer uma explanação bem panorâmica, mas bem resumida, das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Nós sabemos que Apocalipse significa revelação, descortinar, tirar o véu. Era como se Deus estivesse dizendo a João: João, olha o que vai acontecer, presta atenção, você vai escrever tudo aquilo que você vai ver, porque eu estou revelando a meu povo as últimas coisas. Então Apocalipse significa isso, revelar, é uma revelação daquilo que as coisas que vão acontecer. E essa palavra é revelada. Eu gosto muito que o texto já iniciou declarando que foi declarar, a palavra foi direcionada a seu servo João. Veja que ele não iniciou dizendo: carta ao meu servo, apóstolo, pastor, evangelista, presbítero. Ele não denominou nenhum cargo, mas denominou servo. Ele chega logo iniciando João, mostrando que João é como servo. Eu amo isso, porque quando a gente vai ler Romanos capítulo 1, no versículo 1, Paulo, quando vai se apresentar para a igreja de Roma, ele diz: Paulo, servo de Deus. Quando Paulo e Timóteo estão escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo vai se apresentar assim: Paulo e Timóteo, no capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Quando Paulo está escrevendo a sua carta pastoral ao jovem pastor Tito, ele vai dizer o seguinte, capítulo 1, verso 1: Paulo, servo de Jesus. Só que não fica só em Paulo. Quando Tiago está escrevendo a sua carta, no capítulo 1, versículo 1, Tiago diz o seguinte: Tiago, servo de Deus. Isso não foi só Tiago, porque a palavra vai dizer que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 1, Pedro se apresenta: Pedro, servo de Cristo Jesus. A gente vai ver até na carta de Judas, que só tem um capítulo, e justamente no capítulo 1, versículo 1, Judas se apresenta: Judas, servo de Cristo Jesus. E aqui não poderia ser diferente. A carta endereçada àquele que é servo. E aqui eu quero já deixar a primeira mensagem: aquele que não vive para, aquele que não serve no reino de Deus, não vive para quê? Todos nós, por mais título que nós tenhamos, o nosso bem maior, nossa referência maior é ser chamado de servo do Senhor. Então aqui o Apocalipse já vai logo dizendo: essa carta é para aquele que é servo. Então se você é servo, você vai ouvir, vai ler e vai guardar essa carta. Muitas pessoas não gostam de ler Apocalipse porque começam a ler, diz que não entende nada, é um livro
cheio de metáforas, cheio de história. Você está lendo, de repente aparece um dragão, aparece a besta fera do mar, aparece a prostituta, a Babilônia, o anticristo. Aí dá um nó na sua cabeça. Eu queria passar aqui um panorama simples, para que você pudesse entender Apocalipse. Porque Apocalipse nada mais é do que a vitória de Cristo Jesus e sua igreja sobre Satanás. É isso que Apocalipse mostra. A intenção é revelar isso. Nós vemos toda a história sendo narrada: diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, os ímpios que perecerão no lago de fogo, que é o inferno. Mas a gente vê a conotação da igreja, a noiva do cordeiro, que a história está escrita, que diz que no final vencerá. Você já venceu, irmão. A igreja já é vencer, está escrito. Então, para a gente compreender aqui o livro de Apocalipse, a gente precisa pegar os 22 capítulos e separar em 7 partes. Se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai ver o livro sendo revelado, 7 candeeiros ou 7 candelabros, que é a mesma coisa. É sinônimo dessa palavra, que demonstra que são as 7 igrejas, e é nela que eu quero focar nessa noite. Mas se você pegar do capítulo 4 ao capítulo 7, você vai ver os selos, onde o Cordeiro de Deus é coroado no céu, e ele tem na mão um livro com 7 selos. Se você pegar do capítulo 8 ao capítulo 11, você vai ver a história das 7 trombetas. Se você pegar do capítulo 12 ao 14, você vai ver uma grande batalha, a descrição da batalha do dragão, né? E os 7 pronunciamentos, as 7 vozes. Se você pegar do capítulo 15 ao capítulo 16, vai contar a história das 7 taças da ira de Deus. Do capítulo 17 ao capítulo 19, a visão dos 7 julgamentos. E do capítulo 20 ao capítulo 22, as 7 visões de consumação. O que isso quer dizer? João, do capítulo 1 ao capítulo 22, vai contar a mesma história, só que de maneiras diferentes. São a mesma história de maneira diferente. E você precisa olhar para esse livro de maneira mais intencional, porque você vai ver a perfeição detalhada em cada momento. Os 7 candelabros, que são os 7 candeeiros, os 7 Espíritos de Deus, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, 7 cânticos. Você vai ver os 7 atributos de Deus mais mencionados, que é poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Você vai ver as 7 bem-aventuranças. Você vai ver 7 referências da volta de Jesus, 7 referências da palavra de Deus, 7 declarações do Todo-Poderoso. Você vai ver 7 visões de julgamento, 7 visões de consumação. Ou seja, o livro se divide em 7. Aqueles que é agarrado em numerologia vai dizer logo, número 7 é da sorte. Não tem nada a ver isso. Mas é a mesma história contada sendo diferente. E nessa visão aqui do Apocalipse, quando logo no capítulo 1, a gente vai ver que João, antes de ver Cristo Jesus, o que é que ele vê? A palavra vai dizer no versículo 12 e 13 que ele vê os 7 candeeiros, os 7 candelabros, que representa a igreja. Isso quer dizer o quê? Que antes de ver Jesus, João vê a igreja. E só depois que ele vê a igreja, é que ele vê Cristo glorificado na igreja. Perceba que a visão que João está tendo agora, não é aquela visão que ele tinha antes de Cristo. Qual era a visão que ele tinha de Cristo? Na cruz, ensanguentado, moído, rasgado. Aqui a visão que ele tem aqui não é mais esse Cristo ferido, oprimido. Ele está vendo Jesus glorificado. E o melhor, quando ele vê Cristo Jesus, a palavra fala que Cristo está no meio da igreja. E isso demonstra algo primordial para nós hoje. Ninguém verá Cristo fora da igreja. Mas pastor, eu conheço pessoas que converteram fora da igreja. Sim,
deixa eu te dizer, eu conheço pessoas assim também. Eu tenho um cunhado que se converteu e entregou a sua vida através de um sonho. Ele sonhou com Cristo, teve um sonho maravilhoso. No outro dia ele procurou a igreja. Hoje ele é pastor, um cunhado que eu tenho. Se converteu em casa, num sonho, mas foi para a igreja. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ninguém vai ver a revelação de Cristo fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus. Mas aquele que não faz parte da igreja, aquele que não faz parte do corpo, não será salvo. Hoje a gente vê um grande movimento de desigrejado. Pessoas que querem ter Jesus, mas não querem fazer parte da igreja. Pessoas que querem ter Jesus no coração, estão lá todos os dias lendo a Bíblia, todos os dias tendo o seu devocional, mas não querem participar da comunhão conosco. Como? Jesus Cristo vem pegar a igreja, o corpo, a sua noiva. Não vem pegar um dedinho que está separado do corpo. Não. Então Cristo é revelado através da igreja, e Ele ocupa o centro da igreja, o meio da igreja. João vai dizer o seguinte, no versículo 13, que Cristo Jesus estava no meio do candelabro, no meio dos candelabros, do candeeiro, ou seja, Jesus estava no meio da igreja. Lembra daquele versículo lá em Mateus capítulo 18, onde 2 ou 3 estiverem, eu estarei no meio. Então Cristo apenas não está no meio da igreja, Cristo está andando na igreja, Ele está passeando na igreja, Ele está verificando, Ele está avaliando, Ele está sondando a igreja. Então basicamente, quando Ele está nessas 7 igrejas que João está tendo a revelação, a palavra vai dizer que Ele está no meio da igreja, e deixa bem claro, os olhos dele são como chamas de fogo. O que isso significa? Eu agora no momento, eu não consigo ver vocês, porque todas as luzes estão aqui. Mas ele, como chamas de fogo, ele não vê só a aparência, o sorriso, o olhar. Ele vê o coração. Muito mais do coração, ele vê a motivação. E muito mais da motivação, antes que a palavra chegue à sua boca, a língua, os pensamentos, Deus já conhece. Ele tem olhos como chamas de fogo, e Ele está no meio da igreja, sondando os nossos corações. Sabemos que igreja não são essas paredes, não é esse jogo de luz, esse telão. Igreja sou eu e sou você. Igreja é eu e é você. E nessa noite, o Senhor Cristo está no nosso meio. 5, 6 pessoas compreenderam aí. Cristo está no nosso meio, e Ele está sondando, Ele está olhando o seu coração. Aqui, João está vendo Ele andando no meio de 7 igrejas. E basicamente as igrejas, quando a gente vê aqui, as 7 igrejas, a partir do capítulo 12, a partir do capítulo, até o capítulo 3, você vai ver a mesma história. Cristo Jesus está andando em cada uma dessas igrejas, e Ele vai apresentar-se, vai revelar aquela igreja, faz uma avaliação de cada igreja, diz aquilo que está errado, que precisa consertar, e declara promessas. Quando a gente vê aqui, as igrejas, aí das 7 igrejas, apenas 2 foram elogiadas, que foi Esmirna e Filadélfia. A gente vai ver daqui a pouco. 4 igrejas receberam elogios, mas também receberam críticas, foram reprovadas, que foi Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E somente uma igreja recebeu críticas, reprovação, que foi a igreja de Laodiceia. A minha pergunta para você é: se Cristo Jesus está no nosso meio, amém? Com os olhos como chamas de fogo, está passeando, o que Ele verá em você que é a igreja? O que Ele verá em seu coração? Então, antes de ver Jesus, João vê as 7 igrejas. Ele vê a plenitude de Deus na terra. E só depois que ele viu a igreja, foi que ele viu Jesus Cristo no meio da igreja. Por isso que eu declarei que ninguém verá a glória de Cristo fora da igreja. Porque a igreja revela quem é Deus. Através do quê? Da palavra do Senhor. Então, ninguém poderá ser igreja fora do corpo. Não tem como.
Cristo valoriza tanto a sua igreja, que Ele se dá a conhecer no meio dela e não a parte dela. Por isso que eu falei que muitas pessoas querem Jesus, mas não querem igreja. Por quê? Talvez se decepcionaram com liderança, talvez se decepcionaram com pessoas, talvez encontraram ali um povo fofoqueiro, murmurador, ladrão. Gente, a palavra fala que Jesus veio buscar o pecador, não foram os sãos, não. Nós aqui somos uma comunhão, as pessoas dizem, é uma comunhão de santos, que lutam todos os dias para não pecar. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Muitas pessoas pensam, se está na igreja é perfeito. Calma aí que eu vou chegar em você daqui a pouco. A atenção de Jesus está voltada para a igreja. Ele está andando no meio da igreja, está sondando a igreja. Por quê? Cada uma da igreja apresenta uma dificuldade. Cada igreja apresentava um problema. Cada igreja tinha a sua vivência, como eu e como você. Cada um de nós temos a nossa dificuldade, os nossos problemas e a nossa vivência. Então ele está andando de uma maneira que ele está sondando. Por quê? Ele sabe que no meio da igreja acontece esfriamento. Ele sabe que no meio da igreja muitos são perseguidos na própria casa. Ele sabe que no meio da igreja pode surgir heresias. Ele sabe que no meio da igreja pode surgir imoralidade, pode surgir a apatia. Então Cristo Jesus está no meio da igreja, sondando, trazendo uma avaliação e uma reprovação, mas uma promessa para todos aqueles que estão em sua igreja. Vamos uma a uma. Para a igreja de Éfeso, muita gente quando pega a história da igreja de Éfeso, sabe, a igreja de Éfeso teve um dos melhores pastores, foi o pastor Paulo, um dos fundadores, um do plantador. Pastor Paulo passou pela igreja de Éfeso, passou pela igreja de Éfeso na sua liderança, Timóteo, um jovem pastor, discípulo de Paulo. Imagine como aquela igreja deveria ter sido avivada. Na igreja de Éfeso passou também como liderança João, que escreveu o Apocalipse, também passou na igreja de Éfeso. Então era uma igreja muito amorosa. Mas a gente conhece muito o texto de Éfeso aqui em Apocalipse, quando fala o seguinte, no versículo 4, que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Amém? Não, amém. A igreja abandonou o primeiro amor. Que perder, irmãos, a gente vem aqui, perdi, não sei onde eu deixei, mas abandonar é eu saber onde eu deixei. A igreja de Éfeso é assim, havia abandonado o primeiro amor, e Jesus no meio daquela igreja se apresenta como uma liderança forte, como seu pastor superior. Ele está dizendo o seguinte para a igreja: eu vejo tudo, eu conheço tudo, eu sei que você abandonou o primeiro amor. Ele sonda a igreja de Esmina, que a igreja de Esmina estava passando pelo sofrimento, a igreja de Esmina estava sendo perseguida, havia cristãos sendo mortos naquele lugar, havia cristãos sendo martirizados mesmo. E como Jesus vai ser a solução para aqueles cristãos? Jesus se apresenta para a igreja de Esmina como aquele que esteve morto, mas voltou a viver. Ou seja, Jesus estava trazendo uma esperança para aqueles crentes, dizendo: se você morrer por minha causa, não se preocupe, porque eu também estive morto, mas hoje estou vivo. Ou seja, há uma esperança para você. O Jesus que venceu a morte era esperança para aquela igreja. Para a igreja de Pérgamo era totalmente diferente. Era uma igreja que estava se misturando com o mundo, perdendo o senso da verdade. Sabe aquilo que a gente de vez em quando escuta? Isso não tem nada a ver, isso não é pecado. Não precisa nenhum pastor, obreiro, evangelista chegar aqui e dizer aquilo que é pecado, aquilo que você pode e aquilo que você não pode, porque o Espírito Santo que habita em vós revela para você aquilo que é pecado e que não é, mostra para você o senso, o caminho que você deve seguir. E a igreja estava assim, de Pérgamo, estava se misturando com o mundo, perdendo-se da verdade. E Jesus se apresenta como aquele que tem uma espada afiada, de 2 gumes, que ou seja, corta entrando, corta saindo, que separa a mentira da verdade, porque a igreja estava vivendo um conflito.
estava vivendo um engano. Jesus se apresenta como aquele que tem a verdade. Mas para a igreja de Tiatira, a igreja estava tolerando essa palavra, a impureza, a imoralidade. Jesus chega se apresentando para aquela igreja e diz: olha, no capítulo 2, versículo 18, eu tenho os olhos como chamas de fogo, eu vejo. E a gente não pode tolerar a imoralidade. Aí eu pergunto, na sua vida, você que é a igreja, você tem tolerado a imoralidade? Se eu chegasse aqui e dissesse: irmão, vamos fazer uma avaliação aqui, me dá teu celular para eu ver o que é que você vê. Irmã, me dá teu celular para ver o que é que você tem visto, o que é que você tem compartilhado. O que é que você tem consumido? É de Deus, não é de Deus, edifica, não edifica. Eu não estou falando nada de redes sociais, mas eu estou falando daquilo que é imoral, daquilo que é depravado, que muitas vezes nós compartilhamos, abrigamos, toleramos. Talvez você se preocupasse e eu pedir o seu celular aqui nessa noite. Alguém um voluntário para dar o celular aqui? Talvez você ficaria com medo, mas deixa eu te dizer, já tem alguém no nosso meio com óleo de chamas de fogo que vê todas as vezes que você está lá tolerando essa imoralidade. Deus sabe. A igreja de Tiatira estava tolerando a imoralidade. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha fama. Era uma igreja que pensava que estava viva. Era uma igreja que tinha um bom testemunho. Mas não era a realidade mesmo. Jesus se revela como aquele que tinha as 7 estrelas, os 7 espíritos. E ele chega a dizer o seguinte: olha, você tem aparência de vida, mas você está morta. Sabe o que é? É crentes quando chega aqui, aleluia, glória a Deus, bate palma. Mas é só que quando sai, vai lá viver no pecado, vai lá viver na imundície, está vivendo uma falsa. Ele tem fama, todo mundo vê, está postando nas redes sociais. Eu estou na igreja, aleluia, todo mundo está lá me vendo adorando, eu estou fazendo missões, eu estou fazendo, tem fama, mas por dentro está morto espiritualmente. Jesus disse: olha, eu tenho os olhos como chamas de fogo. Para os outros, eles não podem ver, mas eu vejo o teu levantar e o teu deitar. A igreja de Laodiceia era uma igreja sem fervor espiritual, era uma igreja rica de posses. Mas quando Jesus olha para aquela igreja, ele diz: olha, não adianta ter dinheiro, porque você é pobre espiritualmente. Jesus se apresenta como um mercador, como aquele que tem a solução para aquela igreja. Então isso demonstra que a igreja nem sempre é aquilo que ela aparenta ser. Não é a gente que define a igreja, é Cristo Jesus que define a igreja. Você vai ver que Cristo Jesus, ele chega de uma maneira bem sorrateira mesmo, mas ele está lá. No versículo 2 do capítulo 2, ele chega na igreja de Éfeso: eu conheço as obras que você realiza. No versículo 9 do capítulo 2, ele chega para a igreja de Esmina: olha, a tribulação que você está passando, esse perrengue, eu conheço. Ele vai chegar no versículo 13 para a igreja de Pérgamo: eu sei o lugar onde você mora, onde você diz que é o trono de Satanás, que é a boca de fumo, que é a confusão. Jesus está dizendo: eu sei onde você mora, mas você lá tem conservado o meu nome e não negou a sua fé. Está lá no versículo 13. Aí você vai ver que no versículo 19 do capítulo 2 ainda, para a igreja de Tiatira, ele diz: olha, eu conheço as suas obras, eu conheço o que você realiza, o seu amor, o seu serviço, a sua perseverança. E as suas obras agora, você faz muito mais agora do que fazia antes. Cristo Jesus está sondando. Aí ele chega para a igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo 1: eu conheço as obras que você faz, sim, vejo tudo isso. Não adianta você postar não, que eu vejo. Você tem fama, mas está morto. 3, versículo 1, Apocalipse 3, versículo 1. Aí ele chega no versículo 8, para a igreja de Filadélfia: eu conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Ele ainda diz assim: eu sei que você tem pouca força. É a nossa oração: Deus, eu não tenho força, Deus, eu não sei, Deus, eu não consigo. Aí Deus está dizendo: eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aí Jesus disse: a porta está aberta, varão, a porta está aberta para você. Aí a gente vai ver no versículo 15 do capítulo 3, para a igreja de Laodiceia:
Eu conheço você. Eu sei as obras que você faz. Sabe qual é o problema? Você não é nem frio e nem quente. Você é morno. Mais adiante Jesus vai dizer o seguinte: me dá náuseas. Jesus está dizendo o seguinte: me dá vontade de vomitar você, porque você não é nem frio e nem quente. Para a gente aqui, o quente é aquele crente avivado, aleluia, que fala em línguas, bradais, isso é o quente, né? E o frio é aquele que não bate palma, aquele que não dá aleluia, é aquele que é mais retraído. Jesus estava dizendo o seguinte: antes você fosse frio ou quente, o problema é que você é morno, é meieiro, é mais ou menos. Então Jesus está ali. Então, para essas igrejas que demonstraram os seus problemas, que mostraram a sua realidade, Jesus se apresenta. Você vai ver para a igreja de Éfeso, que era uma igreja da palavra, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja fiel nas provas. Mas só que a igreja de Éfeso perdeu a capacidade de amar. E queridinho de Jesus, queridinha de Jesus, você, meu irmão, minha irmã, se você não consegue amar o irmão que está do seu lado, como você quer ir para o céu? Eu não... Sabe, a gente parece que esquece da palavra de Deus. Se você odeia o seu irmão, a palavra fala que a gente é homicida. E essa igreja perdeu a capacidade de amar. A igreja de Esmina era uma igreja pobre, mas aos olhos de Deus ela era riquíssima. Quando a gente vê a igreja de Pérgamo tão comprometida com o Senhor, darei a minha vida. Quantos estão aqui? Senhor, fazer missões, Senhor, vou fazer aquilo. E Jesus está olhando com seus olhos de chama de fogo. Quando vê o primeiro perrengue, nem foi enviado ainda, já está dizendo: Jesus, como vai ser? Jesus, aquilo outro. E quando tem irmãos nossos hoje sendo mortos à espada, irmãos nossos que são colocados dentro da igreja e são queimados vivos, parece que a gente se esquece dessas coisas. Está aqui a igreja de Pérgamo, uma igreja tão comprometida, mas a mesma igreja que era tão comprometida, tinha irmãos nossos lá. Você vê no versículo, capítulo 2, 14, que estava caindo na sedução do pecado. Tão comprometido: eu vou, eu faço, estou aqui, vamos, estamos juntos. Mas na hora que está sozinho, está lá caindo no pecado. Os olhos como chamas de fogo, escuta, ver. A gente vê a igreja de Tiatira, uma igreja que está trabalhadora, mas não adiantava de nada. A igreja trabalhava e não vigiava. A vigilância também é algo que faz parte da igreja. Por quê? A igreja era uma igreja trabalhadora, tinha muito serviço, mas sabe qual era a vigilância que a igreja não tinha? Sabe qual era o cuidado que a igreja não tinha? Com aquilo que era ensinado dentro da igreja. Aí você vai ver a igreja de Tiatira, que não vigiava, não tinha um cuidado com aquilo que era ensinado dentro da igreja. Sardes
Era uma igreja que estava doente espiritualmente. A gente vê a igreja de Filadélfia, que era fraca aos olhos de Deus, aos olhos humanos. Sabe aquela igreja que a gente olha assim, é fraca, é pequena? Muitas vezes a gente olha assim para o irmãozinho. Ó, o irmão é fraco, é pequeno, mas aos olhos de Deus você não sabe a fé que aquele irmão sustenta. Aos olhos de Deus você não sabe o poder da oração de um homem, de uma mulher de Deus. Mas irmão, entenda, aprenda. Aqui nessas 7 cartas vem demonstrar a realidade da igreja. E essas cartas vêm demonstrar a profecia daquilo que vai ser cumprido. E demonstra o que é e o que não é na igreja. Deixa eu te dizer algo. Aqui esse lugar é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas que estão buscando a perfeição naquele que é perfeito. Vou repetir para ficar gravado isso aqui. Aqui é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas que estão buscando a perfeição naquele que é perfeito. Aí você diz assim no coração, mas pastor, ninguém é perfeito, só Deus é. Gênesis capítulo 17, Deus vai dizer para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Gênesis 17. Mateus capítulo 5, acho que é o versículo 48, vai dizer o seguinte: Sermão do Monte, Jesus dizendo o seguinte: sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. O ser perfeito aqui não é impecabilidade não, é ter caráter. E é isso que nos falta muitas vezes, é caráter. É crente que é crente indo e crente que é crente voltando. Nos falta isso. Sabe por quê? Porque aqui eu estou falando da igreja de Éfeso, estou falando da igreja de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Mas e a igreja Maná? É você. E nos falta muitas vezes o caráter de demonstrar o testemunho da nossa vida. Por isso que muitas das vezes as pessoas não querem fazer parte da igreja. Sabe por quê? Porque eles definem a igreja por aquilo que você é. Você é a carta do Apocalipse da igreja Maná para o mundo. Como é que o mundo está vendo você que é a igreja? Como é que o mundo está vendo você que é a igreja? Pérgamo, alguns irmãos lá estavam seguindo a doutrina de Balaão. Tiatira, havia tolerância para os ensinos e práticas, porque Jezabel estava lá no meio, aquela imoral. Só que nem todos os crentes caíram naquela heresia. Mesmo em Sardes, que havia muita aparência, mas a palavra vai dizer que nem todos contaminaram as suas vestiduras. Contaminar as suas vestiduras está falando de pureza, de santidade. Estava dizendo, olha, nem todos se sujaram. Ou seja, tem alguns lá no meio tem alguns lá no meio da igreja que estão se santificando. Tem alguns lá, ainda que alguns se sujem, ainda que alguns se lambuzem na lama do pecado, lá no meio daquela igreja tem alguns que ainda se purificam, alguns que ainda se consagram. Então Jesus está no meio da igreja, Ele está sondando a igreja, Ele está se revelando para a igreja, porque Ele viu a debilidade, a fraqueza, o problema de cada igreja. Ele conhece a nossa vida. Se Ele viu a igreja de Éfeso que faltava amor, Ele chegou para a igreja de Éfeso e disse: Éfeso, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. E outras, arrependimento, a palavra esquecida na igreja, arrependimento, não por causa do juízo, da condenação, mas arrependimento pela singeleza de coração, porque muitas das vezes, irmãos, a gente se arrepende não por causa do Deus, da nossa entrega, da nossa devoção, mas a gente se arrepende por medo do inferno. Isso é um crente miserável, se arrepender com medo do inferno. Ele tem que se arrepender porque Cristo Jesus salvou a sua vida, morreu na cruz, e o desejo dele é ir para o céu. Então arrependimento parece que é uma palavra esquecida no meio da igreja. Jesus chega para aquela igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, e disse: olha, arrependa-se, volte a praticar as primeiras obras, senão eu moverei de ti do seu lugar o seu candeeiro. Aí ele deixa bem claro: caso não se arrependa. Arrependimento, a palavra esquecida. Ele chegou para a igreja de Esmina, que estava lá sendo martirizado. Ele disse: olha, está difícil,
estão morrendo, mas permaneça fiel. Permaneça fiel até a morte. Estão se levantando contra você, estão atirando pedras contra você. Permaneça fiel. Pérgamo estava lá dividida entre o verdade e o engano, misturada com o mundo. Jesus adverte: olha, você está dividida, né? É um pé na igreja, outro pé no mundo. É um pé na igreja, outro pé na balada. Hoje eu bebo, hoje eu não fumo. Hoje eu vou para motel, hoje eu não vou para motel. Hoje eu faço aquilo, eu não faço aquilo. É assim que você está? Aí Jesus chega para aquela igreja e diz: olha, arrependa-se, senão eu virei contra ti. Ele ainda diz mais: sem demora. Arrependa-se. A igreja de Tiatira estava lá, espírito de Jezabel reinando. Jesus chega e diz: olha, arrependa-se disso. Arrependa-se, porque se você recusar o arrependimento, o juízo virá contra vocês. Jesus chega para a igreja de Sardes. As obras não eram íntegras. A igreja Jesus estava alertando para aquela igreja, e ele chega novamente para aquela igreja: arrependa-se. Caso você não se arrependa, Jesus vem, virá contra você o juízo. Veja, cada igreja, Jesus tem uma palavra. Para Filadélfia: olha, ninguém vai tomar a sua coroa. Para Laodiceia, ele chega para aquela igreja e diz: olha, arrependa-se, pois a disciplina de Deus é um ato de amor. Então a palavra esquecida hoje que eu quero trazer para a igreja é arrependimento. Meu Deus, quando foi a última vez que você se arrependeu do pecado? Perceba como a gente está tão tolerante. Perceba que muitas vezes a gente mente e nem confessa mais o pecado. Perceba como a gente consome produtos imorais, sabe? A gente nem confessa mais pecado. Perceba que muitas das vezes sai da nossa boca palavras torpes, né? Que está na Bíblia, palavras torpes, mas eu vou trazer na linguagem de hoje palavrões imundos, que a gente nem se arrepende. Perceba quantos negócios sujos, falcatruas, a gente está até mesmo dentro da empresa, está lá roubando a empresa, e a gente nem mais confessa. A gente mente para o esposo, para a família, tem atitudes totalmente incoerentes com aquilo que é ser cristão. Mas a gente não está arrependido. A gente vai para a igreja, aleluia, adorar a Deus. Eu quero sentir o peso da glória. Ei, a palavra de Jesus nessa noite para as igrejas, para mim e para você: arrependam-se, pois senão eu virei sem demora. Arrependimento, a palavra esquecida. Meu Deus, como o nosso coração é enganoso, como os nossos olhos estão secos, quanto orgulho em nosso meio, a nossa soberba de pensar que está tudo bem, porque Deus sabe o quê? Porque pecado se confessa, pecado tem nome. Meu Deus, eu não entendo hoje. Antes, um adultério não é mais adultério, é uma ficadinha, foi uma caída, um deslize. Não, é adultério. A mentira, aí eu falei isso aqui, não sei o que, é brincadeirinha. Não é brincadeirinha, não, você está mentindo, irmão, e está brincando com o pecado, está negociando de maneira suja, pensamentos imundos, deploráveis, a testosterona que parece que não cessa até você consumir o álcool. Cadê o arrependimento na sua vida? Cadê o arrependimento buscando a graça e o favor de Deus? Nos falta isso, quebrantamento. Não é só chegar diante da casa de Deus, está tudo bem, o Senhor sabe que eu sou fraco, não. Jesus disse: vigia e orai para que não caís em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e o pecado não é vitamina para a sua carne, não. Jesus está dizendo: arrependa-se, igreja. Arrepende das suas. Aqui a gente vê cada igreja com seus problemas, suas debilidades. E hoje você, o que o Espírito Santo está trazendo à sua memória que você precisa se arrepender? Cada uma das igrejas receberam avaliação. Cada uma das igrejas receberam a visita do Senhor. Jesus viu as coisas boas e as coisas negativas. Ele sabe que tem coisa boa em você também. Ele sabe sim do seu serviço. Ele sabe sim da sua entrega. Só que deixa eu te dizer algo.
A nossa vida com Deus não nos custa muito, não. Custa tudo. A nossa vida com Deus não custa muito, não. Ah, é caro. Não, nos custa tudo. O preço já foi pago. Mas a nossa entrega deve ser por inteira. A igreja de Éfeso, quando recebeu a palavra de arrependimento, Jesus chegou e disse: se você se arrepender, ele diz: olha, para o vencedor. Quem era o vencedor? Aquele que venceu. A gente sabe que vencedor é aquele que vencedor. Então ele diz: olha, o vencedor, esses que vão ter essas atitudes aí, vai poder se alimentar na árvore da vida. O que era se alimentar na árvore da vida? É ter a vida eterna, é ter comunhão com Deus. Eles haviam abandonado sim o primeiro amor, mas aqueles que se arrependessem, andassem, voltassem a praticar as boas obras, voltassem para Cristo, ele diz: olha, vocês vencedores, vocês comerão da árvore da vida, vocês terão comunhão eterna com Deus Pai. Jesus chega para a igreja de Esmirna e diz: olha, vocês têm sofrido demais, vocês têm sido martirizados, vocês têm sido perseguidos, estão levantando calúnia, estão levantando todo tipo de coisas contra a vida de vocês. Sim, era a igreja que estava sendo perseguida no Império Romano. Mas ele diz o seguinte: vocês morrem agora, mas vocês não enfrentarão a segunda morte, porque na segunda morte fala da separação de Deus. A segunda morte fala de ser lançado no fogo do inferno. Mas Jesus estava dizendo: olha, há uma esperança depois da morte de vocês. Vocês estarão comigo aqui na morada eterna. Para a igreja de Pérgamo, a igreja que, aqueles que vencessem aquilo, a palavra diz: vocês receberão um maná escondido. Eu acho lindo porque no capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: João está vendo a visão e Jesus está dizendo o seguinte: ao vencedor eu darei uma pedrinha branca com o seu nome escrito nela. O que era essa pedrinha branca? Antigamente, nos juízos, no julgamento, se declarava inocente ou culpado através de pedras, por cores. Se fosse pedra preta, era culpado. Se fosse pedra branquinha, era inocente. Jesus estava dizendo: eu vou colocar o nome de vocês na pedra branca, porque ninguém vai apagar aquilo que eu declarei sobre a vida de vocês. A igreja de Tiatira, que estava sendo seduzida pelo engano, pela profetisa, ele disse: olha, vocês receberão autoridade para possuir nações, não mais encantado pelo pecado, mas a estrela da manhã, a glória do Senhor estará com vocês. Para Sardes, que só vivia de aparência, que estava morta, ele diz o seguinte: aqueles que vencerem, aqueles que se arrependerem, terão seu nome escrito no livro da vida, serão confessados diante de Deus Pai. Para cada igreja, Deus tem uma palavra de bonança, uma promessa. Para a igreja de Filadélfia, que era uma igreja fraca, dizia: olha, para você que se considera uma igreja fraca, você terá uma coluna que sustentará o santuário. Coluna fala de firmeza. Para Laodiceia, Jesus diz o seguinte: se você vencer, se você se arrepender, eu farei com que vocês se assentem comigo junto ao meu trono. Para cada igreja há uma promessa, para cada igreja há uma revelação. Cristo é conhecido na igreja através da igreja, e através dele ele se revela. Para quê? Para ajudar, para concretizar assim a sua obra. Só que no meio da igreja tem os fiéis e tem os infiéis. Não cabe a mim aqui, nem a você, ter um aferidor de medida para saber quem é fiel e quem não é. Porque aquele que anda no nosso meio tem olhos como chamas de fogo, e a sua palavra revela para ele se ele é ou não é fiel, se ele precisa ou não se arrepender. Jesus anda no meio da igreja para declarar as suas promessas. Apocalipse nos fala nisso. Sobe aqui, ministério, já estou terminando. Apocalipse nos fala isso, nos incentiva a essa santidade, nos encoraja a sofrer mesmo pelo Evangelho, nos encoraja a adorar a Deus. Apocalipse vai tratar dessa vitória da igreja junto com Jesus. Aí você percebe o seguinte: se hoje você for procurar a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, todas essas igrejas que eu falei, você não vai mais encontrar, porque essas igrejas
não existe mais na terra. Não existe mais a conotação, a porta de entrada, a comunhão desses santos. Muitos deles não perseveraram, muitos deles não avançaram. O livro do Apocalipse nos trata sobre essas igrejas para demonstrar que, se eu não permaneço fiel até o fim, a minha história final não será tratada, a minha história final será esquecida. A gente vê aqui Cristo Jesus no meio da igreja, o mesmo que nasceu em uma manjedoura, o mesmo que cresceu numa carpintaria, e o mesmo que morreu numa cruz, que ressuscitou de maneira gloriosa, Ele está no nosso meio. A palavra vai declarar que Ele está lá, sentado no seu trono, mas Ele está em nosso meio. E como igreja nós devemos olhar para esse livro e nos preparar, porque a sua vinda será gloriosa. A palavra vai dizer que Ele virá como um ladrão da noite. Jesus vai voltar para buscar, não uma pessoa, não duas pessoas, Ele voltará para buscar a sua igreja. Em quantos de nós estão vivendo assim, despercebidamente, estão vivendo como se Jesus Cristo não fosse voltar? Uma geração aqui que a gente não conhece, uma geração aqui que ninguém mais vai saber, uma geração que hoje será apanhada de surpresa. Perceba que, assim como foi na época do dilúvio, como foi Sodoma e Gomorra, ninguém estava preparado. Jesus separou essas igrejas para nos alertar que Ele ainda está no meio da igreja, que Ele está sondando a sua igreja, que Ele quer saber como está você, que é a igreja. Vai se colocando de pé, igreja, porque você nessa noite é a revelação da igreja. E quando eu falo, não somente da igreja Maná, eu paro para pensar, e se Jesus fosse escrever carta à 8ª igreja? Aí estava lá, carta à 8ª igreja, Maná Church. Se Jesus fosse escrever, talvez Ele dissesse: escreve aí ao anjo da igreja: eis que eu tenho visto o teu serviço, tenho visto a tua dedicação, eu tenho visto as tuas lágrimas e a tua adoração. Tenho visto que tem sido perseverante, compromissado, mas também tenho visto que no meio de vós há muita ingratidão, que no meio de vós há alguns que estão retendo aquilo que deveriam dar, há alguns no meio de vós que estão vivendo de aparência, que na realidade não são. Eis que eu tenho visto que alguns no meio de vós têm exercido, alguns no meio de vós têm amado, alguns no meio de vós têm se entregado. Sobre vós que permanecestes fiel, a minha mão está estendida, e sobre vós eu abro as portas de todas as nações. Vão. Amém. Ponto. Essa é a igreja do Maná. A minha pergunta é: e você, igreja? Você que é a igreja, que muitas vezes usa o nome Manar aqui, mas não é no coração. Não estou falando da placa da igreja, estou falando de você que é a igreja de Jesus. A palavra fala que Ele sonda a sua vida. A palavra fala que Ele conhece os seus passos. Ele sabe a sua dedicação, como também sabe a sua debilidade. Ele sabe do seu caráter, sabe aquilo que você tem feito para os homens e sabe aquilo que você tem feito para Deus. Ele sabe aquilo que você tem dado e sabe aquilo que você tem retido. Você, igreja, qual igreja você é nessa noite? Aquela que tem sido fiel, aquela que tem se entregado, aquela que tem assumido, que tem propagado, aquela que tem revelado, ou aquela que tem sido omissa, que tem se escondido, que tem negligenciado, que tem se vestido de lama, caindo em pecado? A igreja de Jesus sou eu, a igreja de Jesus é você. E a palavra que eu trago nessa noite para você é arrependimento. Eu não vou fazer um convite aqui para você receber da porção. Eu não vou fazer um convite aqui para você receber da glória. Eu não vou fazer um convite aqui para você receber, sabe, dos 7. Não. Hoje o convite é: você tem algo para se arrepender?
Está aqui o altar do Senhor. Você que é a igreja, você tem algo a confessar, está aqui o altar do Senhor. Jesus falou com você que você precisa, nessa noite como igreja, se arrepender. Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. A palavra falou com você, a palavra confrontou você. Eu não sei aquilo que você precisa se arrepender, mas o altar está aqui. Desejado aqui.